Fala pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito importante. Eu elaborei o perfil psicanalítico de Rodrigo Amendoim, baseado nas informações da internet, um influenciador digital que nos deixou tragicamente essa semana. Embora eu nunca tenha tido o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, a notícia da sua partida nos tocou profundamente. É um lembrete de que por trás das imagens e vídeos que nós vemos nas redes sociais, há pessoas reais, com suas próprias lutas e desafios. Quero aproveitar esse momento também para dar as minhas sinceras condolências à família e amigos do Rodrigo Amendoim. Eu espero que eles estejam encontrando forças nesse momento. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise na Prática. Eu sou o Guilherme Nogueira, psicanalista, e aqui você vai aprender a lidar com as verdadeiras demandas do seu paciente no consultório. É um caso complexo, é desafiador, mas vamos lá. Eu vou abordar explorando o possível perfil psicanalítico do Rodrigo, tá bom? E as influências da história dele, da história de vida dele em relação ao eu atual, né? Que fez chegar nesse ponto. Qual que era o perfil psicanalítico do Rodrigo que eu pesquisei? Criança, criada pela irmã mais velha até cerca dos 12 anos, depois de foi morar com o pai, submetida a condições de pobreza e agressões, tanto físicas quanto emocionais, enfrentou desafios significativos em sua formação. Vendia amendoim nas ruas, que é de onde surgiu esse apelido, desde pequeno. E isso pode ter gerado nele um sentimento de desvalorização, exploração, que contribuiu para o desenvolvimento de possíveis complexos de inferioridade. A falta de cuidado e proteção adequado dos criadores do Rodrigo pode ter deixado cicatrizes emocionais profundas nele. O complexo de inferioridade, na psicanálise, a gente trata de uma certa maneira. O Rodrigo cresceu em uma condição de pobreza e agressões, especialmente quando sujeito à exploração financeira desde pouca idade. Pode ter desenvolvido esse complexo de inferioridade. Na psicanálise, o complexo de inferioridade é um sentimento profundo de inadequação e desvalorização que pode surgir quando a criança se compara com outras crianças e se sente em desvantagem em relação a isso. Nesse caso, a constante venda de geladinhos, amendoim nas ruas, muitas vezes pode ter colocado o Rodrigo para enfrentar situações de rejeição e hostilidade. E isso provavelmente contribuiu para a formação desse complexo. Isso também, com certeza, gerou cicatrizes emocionais profundas. A falta de cuidado, proteção, falta de afeto adequado por parte dos cuidadores dele gerou essas cicatrizes. A psicanálise ela enfatiza a importância da infância na formação da personalidade do eu. O que acontece na infância, especialmente em termos de relações parentais, tem um impacto duradouro no desenvolvimento emocional. No caso em questão, como nós estamos falando do Rodrigo, o ambiente de agressões físicas e emocionais provavelmente gerou um intenso conflito interno, causando feridas psicológicas que podem ter persistido até a idade adulta. Guilherme, será que o Rodrigo ele criou mecanismos de defesa? Com certeza. Nos termos psicanalíticos, os mecanismos de defesa são estratégias inconscientes que nós usamos para lidar com conflitos e emoções desconfortáveis. No caso do Rodrigo, o uso de humor e da comédia nos vídeos dele na internet pode ser visto sim como um mecanismo de defesa. Ele pode ter desenvolvido a habilidade de usar o humor como uma maneira de mascarar suas inseguranças, medos, dor emocional, sofrimento interno e buscar através do humor a validação e aceitação dos outros, criando uma máscara de autoconfiança e felicidade, mesmo que por dentro ele não se sentisse desse jeito. No entanto, a comédia, por vezes, pode também ser uma forma de expressar a raiva reprimida de maneira aceitável socialmente. Qual seria o modo de pensar e agir de uma pessoa que passasse por isso? Bom, pela experiência de vida que o Rodrigo teve, marcada pela luta constante, pela sobrevivência, pode ter moldado o seu modo de pensar e agir. Ele provavelmente desenvolveu uma mentalidade de luta ou fuga, onde a autopreservação e a busca por segurança com certeza foram as suas prioridades. Isso pode ter influenciado sua ambição em relação ao sucesso que ele teve na internet e a sua capacidade de perseverar diante dos desafios que isso traz. Guilherme, qual que era o modo de sofrer dele? Provavelmente, vamos lá. Com a história dele, o que a gente pesquisou, isso sugere um histórico de sofrimento emocional profundo, incluindo abuso físico, negligência e a experiência de rejeição por parte da sua própria família.
Como resultado, ele pode ter desenvolvido dificuldades para expressar suas emoções e lidar com o sofrimento de maneira saudável. O humor ele pode ter sido seu mecanismo principal para mascarar a dor. Com isso, ele teve dificuldades para expressar as emoções. De acordo com a psicanálise, as experiências traumáticas, como o abuso físico, a negligência, a rejeição familiar, eles podem criar um ambiente onde a expressão emocional é reprimida. Quando uma criança enfrenta essas situações, ela pode aprender a não expressar suas emoções livremente, por medo de punição ou por rejeição. Isso pode levar a um desenvolvimento emocional prejudicado, onde o indivíduo se torna incapaz de reconhecer, compreender e comunicar suas próprias emoções de maneira saudável. O uso do humor como mecanismo de defesa. O uso do humor como mecanismo de defesa é uma estratégia comum para mascarar o sofrimento emocional. O humor permite que a pessoa distraia os outros de suas próprias emoções dolorosas, criando uma fachada de alegria e felicidade. Nesse contexto, o Rodrigo ele pode ter desenvolvido um estilo de humor que é autodepreciativo, irônico ou muitas vezes autocrítico, como uma forma de expressar a sua dor, mas de uma maneira que seja aceitável socialmente. O humor ele pode servir como um escudo protetor, ocultando as emoções vulneráveis que residem por trás dele. O Rodrigo ele pode criar uma persona, ele pode ter criado uma persona engraçada e extrovertida, para esconder o sofrimento interno e evitar confrontar as questões não resolvidas da sua infância. Esse mecanismo de defesa ele pode funcionar como uma armadura emocional, que a longo prazo pode ser prejudicial, pois impede a resolução dos traumas e o crescimento emocional. Qual que é a necessidade de exploração psicanalítica? Em um contexto psicanalítico é essencial explorar como o uso do humor pode ter sido uma estratégia de enfrentamento para o Rodrigo. Pode-se questionar até que ponto ele usou o humor como uma forma de evitar o confronto com a sua dor emocional e de lidar com o seu passado traumático. Também é importante a gente investigar como o sucesso na internet e o relacionamento posterior com esse sucesso podem ter influenciado a capacidade dele de lidar com essas emoções reprimidas. Você tem que saber que a psicanálise ela busca desvendar esses mecanismos de defesa e compreender como eles moldam a psicologia do indivíduo. Ao fazer isso, pode-se ajudar o paciente a lidar com as suas emoções reprimidas, a desenvolver estratégias mais saudáveis para enfrentar o sofrimento emocional e, em última instância, a promover a cura e o crescimento emocional. Sempre vai existir uma conexão entre o passado e o presente. E esse é um aspecto fundamental da psicanálise. É a exploração da forma como as experiências passadas influenciam o presente. No caso do Rodrigo, em específico, é possível que o seu sucesso na internet e sua busca por reconhecimento sejam em parte uma tentativa de compensar as experiências traumáticas da infância. O desejo de ser amado, aceito e admirado pode ser uma resposta às feridas emocionais que ele carrega do passado, que ele carregava do passado dele. Eu vou encerrar esse vídeo com 3 perguntas. Algumas pessoas vão considerar perguntas polêmicas, eu não, é mais a título de trazer a sua curiosidade para cá. Primeira, até que ponto o sucesso na internet e a busca por fama pode ser considerado tentativas de preencher o vazio deixado por uma infância marcada por abuso e negligência? Segunda, será que o relacionamento e o nascimento do filho do Rodrigo foram tentativas de criar uma família ideal, em contraposição à falta de apoio e amor em sua família da infância? E por último, como o sofrimento emocional não tratado e as cicatrizes do passado podem ter contribuído para o trágico final do Rodrigo? Pensa nisso, responde aqui nos comentários, vou ter prazer de ver a resposta de todo mundo. Pessoal, essas perguntas são reflexões destinadas a instigar uma discussão profunda e crítica sobre a interseção entre a história de vida e o desenvolvimento psicológico. Cada psicanalista pode ter uma perspectiva diferente sobre o caso, mas é fundamental lembrar que o objetivo principal é compreender e ajudar os outros.